Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, turma de processo do trabalho, aulazinha número 24, tá? A gente ainda tá falando de pressupostos recursais, certo? Tem que vir com calma, porque é um assunto meio complicado, né? Um assunto novo, e aí um assunto até para quem vai lidar com direito material ou com direito processual do trabalho, para ir estudando devagarzinho e tal, porque perder um recurso, né, gente, por conta da ausência de algum dos pressupostos é difícil, né, fica difícil. Então vamos lá. Agora, a aula de hoje, nessa aula aqui, eu vou falar do preparo, tá? Do preparo. Preparo que é o valor pecuniário despendido pela parte que quer recorrer do processo, certo? É um valor pecuniário que é despendido pela parte que quer recorrer do processo. O preparo na Justiça do Trabalho, ele é composto de duas partes. As custas processuais, que apesar da gente já ter estudado que são pagas ao final, mas se a parte quiser recorrer, ela já adianta o valor das custas. É claro que se ela sagrar vencedora, aquele valor vai ser restituído a ela e cobrado da parte contrária. É o que a gente vai falar, é o que a gente chama de inversão da sucumbência, né? Ela estava sucumbente nas custas processuais, chegou lá, se sagrou vencedor, houve uma reviravolta na demanda, então a parte contrária, né, a recorrida no caso, é quem vai ser devedora das custas, a gente vai chamar de inversão da sucumbência. Ela recorreu, ela recolheu as custas processuais, mas como a gente teve lá uma inversão da sucumbência, que pode ser total ou parcial, ou seja, ela pode só ganhar parte da coisa, ela vai ter direito a ter restituída aí as custas, tá, gente? É bom para quem advoga aí, às vezes muitas empresas esquecem de pedir essa restituição, tá? Essa restituição tem que ser feita diretamente, pedida diretamente ao tribunal, tá? Das custas processuais, quando ganha o recurso em parte ou totalmente, tá? Então, atentem para essa inversão da sucumbência, total ou parcial. Pode ocorrer a parte pedir a devolução das custas, né? Uma coisa que está começando agora, tem escritórios que estão se especializando só nisso, né? Em pegar vários processos ali, é claro que existe um prazo de prescrição, né? Que é de 2 anos, mas ainda assim tem muita gente aí atrás, correndo atrás desses valores que foram recolhidos e não foram atrás, né? Porque as custas processuais que a gente adianta, eu vou falar para vocês, elas são pagas através da guia de recolhimento único, ou seja, através de GRU, não é um depósito judicial comum, é GRU, né? Então é uma guia que a parte vai e recolhe ou no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica. Falou das custas processuais, a gente já viu, certo? As custas processuais que serão adiantadas com o pagamento do preparo é de 2% do valor da condenação, tá? 2% do valor da condenação, valor das custas processuais. Então a parte já tem que pagar isso como parte do seu preparo, né? Do seu requisito processual, do seu preparo, a parte tem que pagar 2% do valor da condenação, sob pena de não pagamento, deserto. O recurso é considerado deserto. Tá? E a deserção é quando não há o pagamento adequado do preparo, certo? E juntada ali pela parte. Qual o prazo que a parte tem para juntar? É o mesmo prazo do recurso, tá? A parte tem o mesmo prazo do recurso para juntar o valor das custas processuais pagas. Então, se o recurso tem 8 dias, ela tem 8 dias de prazo para juntar as custas. Então, mesmo que ela tenha interposto o recurso antes do prazo, ela tem até o final do prazo para recolher essa posição do STF, né, ou do TST, tá? Então, mesmo que ela tenha no caso das custas processuais, mesmo que ela tenha recorrido antes, mas ela tem até o final aí do prazo do recurso para comprovar o pagamento dessas custas, ou seja, para juntar a guia de GRU no processo, certo? Para juntar e anexar a guia de GRU, então atentem para isso, tá? Ela tem até o final do prazo do recurso. Mesmo que ela interponha o recurso antes, ela pode interpor aí e pagar as custas depois, tá? Então, é da juntada. Professor, sempre vai ter que pagar as custas? Então, a gente já viu lá, quando estudou despesas processuais, que tem partes que não pagam custas no processo. Seja porque são isentas por força de lei, ou seja porque lhe foram concedido o benefício da justiça gratuita. Seja porque são isentas por força de lei, seja porque lhe foi concedido o benefício da justiça gratuita. Então, a concessão do benefício da justiça gratuita já tira a obrigatoriedade do recolhimento das custas no preparo.
Então, se foi concedido o benefício da justiça gratuita a uma parte, ela não vai pagar os 2% de custas. Então, ela pode recorrer sem a necessidade do preparo. De igual sorte serve para aquelas pessoas que são isentas do pagamento de custos processuais. Que são quem? A União, o Estado, município, suas autarquias e fundações que não exploram atividade econômica. Né? União, Estados, municípios, suas autarquias e fundações que não exploram atividade econômica. Então, o município foi condenado, quer recorrer, recorre, não precisa pagar as custas. Tá? Como preparo, ele não precisa pagar as custas processuais. Beleza? Então, lembrar aí de quem é isento e de quem quem é isento e quem é dispensado pela concessão do benefício da justiça gratuita, e aí vai pagar. Professor, mais as custas, 2% do valor da condenação. E se a condenação for alta, lá eu vou ter que pagar, vai acabar me inviabilizando o recurso também nesse caso. Eu vou preferir, nesse caso, né, eu vou preferir pagar o valor da condenação e dividir, fazer um acordo, que é para eu recorrer, pagar 2%. Já pensou se for 10 milhões? Então, artigo 789 lá da CLT, ele depois da reforma limitou o pagamento das custas. Né? O valor das custas processuais, apesar de ser de 2% do valor da condenação, mas ele é limitado a 4 vezes o maior benefício pago pela Previdência Social no Brasil. Tá? Então ele é limitado a 4 vezes o valor do maior benefício social pago pela Previdência. Que hoje qual é o valor do maior? R$ 6.101. Então, 4 vezes seria de R$ 24.404. Se o valor das custas passar disso, ou seja, de 2% do valor da condenação, passar de 24 mil, ele só recolhe até aquilo ali, 24.404, que seria 4 vezes o valor do maior benefício pago pelo INSS. É a limitação para o preparo das custas processuais. Tá? Então, lembre-se, 2% do valor da condenação. Estão isentos União, Estados, municípios, fundações e suas autarquias que não exploram atividade econômica. E são também, né, no caso, são beneficiados da justiça gratuita, não pagam as custas processuais para recorrer. Então, obter o benefício da justiça gratuita não vai pagar porque é uma despesa processual e se é benefício da justiça gratuita, não paga a despesa processual, né, como forma de favorecer o acesso de quem precisa ao Poder Judiciário trabalhista. Tá? Então, a primeira parte do preparo, ela se compõe das custas do processo. E qual a segunda parte, Tiago? Então, do preparo. A segunda parte, ela é mais interessante, porque a gente não viu nada sobre ela até agora. Tá? A gente não viu nada sobre ela até agora. E a gente vai chamar a segunda parte, todo mundo chama de depósito recursal. Tá? A segunda parte é chamada de depósito recursal. O depósito recursal é um valor que a parte paga desde que ela tenha sido condenada ao pagamento de um valor pecuniário à parte contrária. Tá? Então, desde que ela tenha sido condenada, que ela sofra a condenação de valor pecuniário para pagar a parte contrária, se ela quiser recorrer, ela tem que já fazer de antemão o depósito deste valor, limitado aos valores dos recursos também, de forma a não inviabilizar, né, a interposição de recursos. Então, há uma limitação. Mas ela foi condenada, ela tem que fazer o valor desse depósito recursal. Então, a natureza jurídica desse depósito recursal, gente, é de uma garantia para a futura execução. É como se fosse uma caução. Mais ou menos a ideia. Só, quer recorrer? Deixa aqui o dinheiro. Por quê? Porque se você perder, eu já pego e adianto a vida aqui do autor, e quando o processo baixar, independente de pedido, o artigo 899 da CLT, independente de pedido, o 899 já autoriza eu liberar o depósito recursal para quem? Para a parte que foi vencedora na demanda, ou seja, que ganhou algum valor pecuniário. Tá, Tiago? E se a parte que recorreu ganhar? Que eu falei disso com relação às custas, que ela pode pedir a restituição. E se a parte que recorreu ganhar, o que é que vai acontecer? Ela vai ter devolvido o depósito recursal atualizado, tá? Ela vai ter devolvido esse depósito recursal atualizado. Esse valor do depósito recursal, gente, ele fica hoje em uma conta judicial, tá? Em uma conta que é aberta com o número do processo, nome das partes, ou CPF, CNPJ, o que for, e fica sendo remunerado pela instituição financeira. Fica lá à disposição do magistrado. Essa conta só pode ser movimentada
por alvará judicial, por determinação judicial. Se a parte quiser depois, eita, me arrependi, vou, não pode. Desistir do recurso, acabou. Tá? Só o magistrado autoriza a movimentação dessa conta judicial, tá? Desse depósito judicial. Anterior à reforma trabalhista, existia ainda outra exigência com relação ao depósito recursal, era que ele só poderia ser feito na conta de FGTS do empregado. Tá? Ele só poderia ser feito depósito na conta de FGTS do empregado, porque ali pertence ao empregado e aí se entendia que teria mais uma proximidade com a garantia e tal, mas enfim, aí agora, né, o depósito judicial é mais rápido, a parte pode fazer diretamente ali no computador, fazer a transferência, enfim. E também há rendimento, né? A TR, que era o que remunerava o depósito na conta vinculada, na conta de FGTS, nem está dando muita coisa assim hoje. Então, depósito judicial está dando quase a mesma coisa, ou até mais um pouco. Então, de rendimento, entendeu? Para esse valor que fica lá depositado, parado. Para quem falou, não fica parado. Beleza. Primeira coisa com relação ao depósito recursal. A súmula 161 do TST, a súmula 161, ela nos traz até uma questão lógica que eu já falei aqui. É de que só vai haver a exigência do depósito recursal como preparo quando houver condenação pecuniária, quando houver condenação da parte a pagar um valor à parte contrária. Porque se não tiver valor, por exemplo, for uma obrigação de fazer, for um reconhecimento de vínculo, ou seja, uma ação que não tenha valor, se ela quiser recorrer, pode, mas não tem valor para garantir, ela não vai precisar aí depositar nada a título de depósito judicial, vai pagar as custas, né? Porque até quando a ação é declaratória, o juiz tem que, né, arbitrar um valor para a condenação, para a causa, para que ele recolha as custas processuais, que tem como finalidade, né, a prestação de serviço judiciário, já que é uma taxa judiciária, né, de ordem tributária, né? É uma taxa pelo serviço judiciário prestado pelo Estado, então vai ter que pagar as custas. Agora, o depósito recursal não. E só vai pagar as custas se não for beneficiário da justiça gratuita ou isento, né? Ou isento. Agora, o depósito recursal não teve valor pecuniário, não tem valor em pecúnia, não tem por que se falar em depósito recursal, tá? Não tem por que se falar em depósito recursal. Tiago, eu não estou entendendo como é que seria esse depósito recursal, como é que seria na prática esse depósito recursal. Você disse que tem uma limitação para o valor, uma complementação. Vamos lá. Entendam o seguinte, a ideia do depósito recursal é garantir a futura execução. Então, para cada recurso que você for interpondo, a gente vai ter um novo depósito recursal até o valor limite da condenação. Se com um só recurso você já depositou o valor todo da condenação, você pode recorrer até Brasília. E aí você não precisa depositar mais nada. Por quê? Porque a execução já está garantida com um só. Exemplo. A parte entra com a ação e pede o pagamento de adicional de periculosidade por um período que tenha trabalhado na empresa. O juiz manda fazer perícia, o perito constata a existência da periculosidade, o juiz então condena a empresa ao pagamento de R$ 5.500 de honorários, de adicional de periculosidade à empresa. Então a empresa vai ser condenada a pagar 5.500 ao autor. Um pedido só, adicional, tal, simples, julgou e condenou a empresa a pagar 5.500. Já condenou de forma líquida mesmo. Liquidou, tal, viu o valor, é aquilo ali. A empresa, insatisfeita, né, por perder a demanda, visa recorrer. Tem interesse recursal? Tem. O ato recorreu? Por aí. Todos os requisitos estão pressupostos. Prazo de 8 dias. Ela entra com um recurso chamado recurso ordinário, que vai para a instância imediatamente superior, que é o tribunal. Aí ela vai recorrer. Ela vai pagar o quê? Se ela não for beneficiária da justiça gratuita, a empresa também pode ser agraciada, tá? Com uma benefício da justiça gratuita. Então, se ela não for beneficiária da justiça gratuita, aí a empresa, né, vai pagar 2% de 5.500, que é o valor da condenação. Vai pagar 110 de custas. Já pagou ali custas, recolheu no GRU, juntou no processo. E a empresa vai pagar também o depósito recursal. Nesse caso, como o recurso é o recurso ordinário, o limite para o recolhimento do depósito recursal é de 9.986, se eu não me engano hoje. Vou colar aqui rapidinho, tá? Aqui aproveitar e já colo e passo automaticamente. Aqui é depósito recursal. Valores hoje, né?
valores do depósito recursal 2019, se eu não me engano, tá atualizado. Então, o limite para o recurso ordinário, a gente vai depender do recurso que você quer entrar. Que a gente tem o recurso ordinário e o recurso de revista. O ordinário é dirigido ao TRT e o de revista é dirigido ao TST. Tá? Então, está com vigência ainda, certo? Está com vigência. Então, o limite do depósito recursal, estabelecido em agosto de 2019, que vai até agosto desse ano, segundo a resolução 247 do TST, é de R$ 9.828,51. 9.828,51. O que é isso, Tiago? Esse é o limite. Se a condenação passar disso, você só recolhe isso para o TST. Se a condenação for menor do que isso, você recolhe o valor dela todo. Como no nosso exemplo foi de R$ 5.500, então ele recolheu os R$ 5.500 todo, que é menor do que R$ 9.828,51. Então ele recolheu todo, entendeu? Ele recolheu todo aí 5.500. Acabou. Recorreu para o TRT. O TRT manteve a sentença. Ele então quer recorrer para o TST. Tá? Olhando os aspectos lá do recurso de revista, ou seja, o que passar, ele quer ir até o TST. E aí, gente, o que é que vai se fazer necessário para ele ir até o TST? Depósito recursal? Sim, não mais. Ele já fez, ele já garantiu a execução. A finalidade do depósito de execução não é a garantia da execução. Ele já fez todo. Ele já fez todo, depositou 5.500 lá. Custas? Também não. Porque não houve alteração no valor da causa. Não houve nada. A causa é a mesma. O juiz não conheceu do recurso ordinário. Custas também já estão pagas. Então, parabéns. É só recorrer para a instância superior. Tá? Então, não vai ter preparo aí para o recurso de revista dirigido ao TST. Entendeu? Vamos dar outro exemplo agora. Vamos supor que no mesmo ação, a condenação do autor foi de R$55 mil. Desculpe, da empresa. A empresa, o juiz reconheceu o adicional de periculosidade, o período era maior, o valor do salário dele era alto, e aí 30% do valor do salário por esse período todo aí maior, o juiz fez os cálculos e deu R$55 mil. Mais uma vez, a empresa quer recorrer. Tá? Então, da sentença do juízo, cabe recurso imediatamente para a instância superior. Quem é essa instância? O TRT. Né? Lembre-se das 3 divisões: juiz, TRT, TST. Então, para a instância imediatamente superior, TRT. Nome do recurso? Recurso ordinário. A empresa quer entrar com o recurso ordinário. Não confundo, tá? No cível é apelação. Aqui o nome do recurso é recurso ordinário. Tá? Então, a empresa quer entrar com recurso ordinário. Preparo. Olhou as outras condições, os outros requisitos do recurso, chega no preparo. Preparo, custas e depósito recursal. Mais uma vez, a empresa não é isenta, a empresa não foi agraciada com o benefício da justiça gratuita e a empresa tem que pagar. Custos processuais, valor 2% de 55 mil, que dá R$1.100. Então, recolheu lá 1.100, né? Recolheu na GRU, pagou, comprovou, primeira parte do preparo completa. Depósito recursal, e agora, gente? Antes era fácil, agora tem 55 mil. Vou ter que pagar os 55? Não. A gente vai pagar o limite do recurso. O limite do recurso, depósito recursal, como se fosse para aquele recurso, o limite dele é 9.828,51. Então ele vai pagar 9.828,51. Então ele só garante parte da execução. Ele garantiu parte da execução, mas também não ficou inviabilizado de recorrer. 9.828,51 já é um valor considerável. Nem toda empresa ou todo empregador tem isso para dispor. Às vezes ele, quando sofre uma condenação alta, prefere fazer um acordo, alguma coisa desse sentido, porque não tem um valor para recorrer de uma vez só. Tá? Às vezes não tem, os 9.858, ele tem que pagar. Senão vai ser deserto, declarado deserto o recurso, não vai ser apreciado. Recolheu 9.858, o recurso foi para o TRT. Recurso ordinário foi para o Tribunal Regional do Trabalho, hierarquicamente superior ao juiz. Chegando lá, né, chegando no TRT, o TRT manteve a decisão de primeiro grau, ou seja, não conheceu o recurso. Tá? Conheceu e julgou em procedimento do recurso. Né? Não houve o provimento desse recurso. Não havendo provimento, a parte tem interesse em recursar mais uma vez para ir para o TST. Né? Observando os outros requisitos, ela tem. Beleza? Beleza. Tem custos processuais? Não. Já recolheu lá toda. Né? Nota que é 2% todo, não tem divisão. Tem depósito execução? Tem. Agora tem. Por quê, Tiago? Porque a execução não está toda garantida. Ele foi condenado a pagar 55 mil e só garantiu 9.828. Ou seja, tem mais de 40 mil ainda para ele pagar.
Então ele quer recorrer para o TST, aí ele agora vai pagar de novo o depósito recursal. Tá? Vai pagar o depósito recursal de que recurso? Do recurso para o TST, que o nome é recurso de revista. Tá? Aí ele vai pagar o depósito recursal do recurso de revista. Limite, 19.900, não é isso? 19.657,02. 19.657,02. É menor do que a execução? É, porque ele deve mais de 40 mil. Então ele só recolhe até esse limite. 19.957,02. Vai para o TST, chegando lá no TST, toma cacete de novo. O TST não reconhece, manda descer o processo. Desceu o processo, ou seja, assim que o processo desce, o que é que vai ocorrer? 899, de imediato a gente libera os dois. Olha. Não era para garantir a execução? Não houve alteração? A condenação ainda não é 55, que ainda vai sofrer atualização? Não é 55? Então eu tenho 9 mil e eu tenho 19 mil. Desceu, eu já libero. Porque aquele valor já não pertence mais à reclamada. Ela já adiantou o trânsito de julgado. Já ocorreu, então ela já adiantou. Ela só tem que fazer agora, pagar. Aí a gente, independente de ninguém pedir, desceu, a gente libera. E depois a gente vai atualizar e o restante a gente vai executar lá na fasezinha de execução a reclamada. Tá? Então é uma ideia boa, muitas vezes pode até impedir o exercício do direito. A gente pode ver que o valor é mais alto e tal, por isso que o beneficiário da justiça gratuita não paga depósito recursal, por isso que empresa de recuperação judicial também não paga depósito recursal, nem custos processuais, não, custos pagam. Empresa de recuperação, a isenção, ou seja, o município e o estado também não pagam depósito recursal. Tá? Por que ele não paga? Porque, veja, a forma de execução dessas entidades públicas é através de precatório. Então, ele não pode, de antemão, né, a gente não pode bloquear nada deles. A gente tem que respeitar a forma de execução deles. Então, União, Estado, municípios, eles podem recorrer e não pagam o depósito recursal. Tá? Não precisa adiantar, ou seja, garantir a execução, já que eles têm uma forma própria de sofrer o processo executivo no processo de trabalho. Tá? Na verdade, é um processo civil como um todo, que está lá no artigo 100 da Constituição Federal. Outra coisa, então lembre-se dos limites. Professor, se eu falta só um pouquinho para garantir a execução, aí quando eu entrar com recurso, eu só deposito o restante, o que falta. Né? Por exemplo, o valor da condenação era de 10 mil. Eu paguei 9.858, ou 9.828,51. Está faltando cento e poucos reais. Aí quando eu for entrar com recurso de revista, eu complemento cento e poucos reais para que a execução esteja toda garantida. Eu só deposito o complemento. Certo? Deposita aí só o complemento. Professor, e se o acórdão, se o acórdão modificar, certo? Se o acórdão aí modificar e diminuir o valor da condenação, já está toda garantida e diminuiu, não tem problema. Quando diminui o valor da condenação, a gente libera parte para o autor e a outra parte devolve a reclamada de forma atualizada. Assim vai acontecer também com as custas processuais, só que nesse caso, né, as custas processuais da reclamada vão ter que ser solicitadas ao tribunal através de restituição da Receita Federal, tá? Que foi recolhida para a União Federal. A massa falida, a empresa em recuperação judicial, elas não estão obrigadas a pagar o depósito recursal. E quando eu tiver condenação de empresa subsidiária ou solidária, né, condenação solidária de mais de uma empresa e tal, a gente até viu o princípio da extensão, né, o efeito extensivo do recurso. Esse efeito vai servir para o depósito recursal? Vai, desde que essa empresa que recorreu não queira sua exclusão da lei. Porque se ela quiser sua exclusão da lei, não tem como eu aproveitar o depósito recursal para a parte contrária que quer recorrer também. Tá? Que quer recorrer também. Eu só posso aproveitar para a outra parte contrária o depósito recursal se ela não quiser sua exclusão da lei. Se ela está pedindo a exclusão da lei, as duas vão ter que fazer o depósito recursal. Microempresa, empresa de pequeno porte, paga o depósito recursal? Não, pagam a metade. Tá? Então, se é microempresas, empresa de pequeno porte, aquelas empresas classificadas como microempregadores, elas vão pagar o depósito recursal pela metade. Tá? Mesmo que seja condenação de R$100, para recorrer elas pagam 50. Entenderam? Então, micro e pequenas empresas, tal, não sei o que, de forma a ser estruturar. Empregador doméstico também, tá? Empregador doméstico, quando não comprovado que é beneficiário da justiça gratuita, tem a condição, vai pagar a metade do depósito recursal. E
Pronto! Gente, terminou a aulinha, foi só preparo, né? É um assunto complexo, grande, pouco tal, só preparo. E na próxima aula a gente vai continuar com os requisitos subjetivos para interposição dos recursos. Valeu!